E aí, pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Isso aí, tava com saudade, né? O bom filho a casa torna. Espero que vocês estejam me escutando bem aí. Vocês que estão aí chegando aí agora no nosso bate-papo, sejam bem-vindos. Se quiser participar conosco, interage aí no chat, que a gente vai estar de olho aqui para que vocês participem junto conosco e colaborem com essa conversa que vamos ter. Hoje nós vamos receber o Hélio, né? O Hélio Maria, que já é prata da casa já, né? Já está conosco já, é um grande amigo da comunidade, sempre está com a gente nos eventos, sempre está nos ajudando nas pregações. E hoje nós vamos partilhar sobre a importância da paciência, né? Então, tem tudo aí para ser um podcast sensacional e que a gente possa aprender bastante, né? E que venha nos acrescentar. Antes da gente começar, eu queria deixar alguns recadinhos aqui, né? Para você que está chegando agora, nós somos da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz, me chamo Vitor, sou consagrado da comunidade, e esse aqui é o nosso podcast que acontece todas as segundas-feiras. Então você é sempre convidado a estar conosco nesse momento de partilha. Fora esse podcast que acontece todas as semanas, nós também temos atendimento de oração na nossa comunidade às quintas-feiras, nós temos adoração às sextas, e temos missa aos domingos, né? Fora as atividades, noites de louvor e essas outras coisas que a gente faz no decorrer, né, do mês, nas programações que nós temos toda semana. Então, para você que quer saber mais, acesse lá o nosso Instagram, né? Fidelidade.dacruz, e você vai ter todas essas informações aí em tempo real, à medida que a gente vai propagando, né? Nós temos eventos, vamos ter uma galinhada esse mês, no dia 23, que você também é nosso convidado, então vamos nessa, participe. Se você quiser nos ajudar, se quiser contribuir com essa obra, entre em contato conosco via inbox. Vai ser um prazer contar com a ajuda de vocês e auxiliá-los naquilo que vocês mais precisarem, tá certo? Sem mais delongas, vamos chamar o nosso convidado e vamos começar mais esse podcast. Chega mais, Hélio. Fala, meu prezado! Salve Maria, que alegria! Amém. Amém. Que bom tê-lo mais uma vez conosco. Que maravilha, né? Você poder estar aqui junto com a gente, estar colaborando aí com o seu conhecimento, né? Com a sua vivência, com a sua experiência, para que a gente também possa ser formado e bater um papo aí legal entre irmãos, né? Muito obrigado, seja bem-vindo mais uma vez. Amém, eu que agradeço, né, a oportunidade de poder estarmos juntos aí e acredito que com a graça de Deus vai ser um bate-papo maravilhoso e que vai levar, né, todos nós que estamos aqui participando, com certeza num crescimento maior aí na nossa vida espiritual, né? Então é sempre uma alegria poder estarmos juntos, viu? Amém. Para a gente começar, como não poderia deixar de ser, faça uma apresentação aí sobre você, sobre a sua comunidade, fale um pouco mais de você, de repente é a primeira vez que a pessoa está te vendo, não sei, acho difícil, né? Mas vai que é. Então, fale conosco. Então tá bom, me apresentando aí para quem não me conhecia, né? Me chamo Hélio Maria, eu tenho aí 21 anos de caminhada, mais de 20 anos de vida missionária. Por graça e misericórdia de Deus, temos viajado o Brasil, além do Brasil, e faço parte de uma comunidade. A nossa comunidade, se você soube, houve uma alteração no nome, né? Depois de um período aí de acompanhamento pelo nosso diretor espiritual, né? Então, antigamente nós éramos conhecidos como Comunidade Missionária Mariana, e agora, com essa alteração do nome, Comunidade Refúgio da Imaculada, né? Não é uma nova fundação, permanece toda a base, toda a espiritualidade, todo o carisma, o apostolado, mas somente mesmo essa alteração aí no nome, tá? Sou casado, graças a Deus, muito bem casado com a Solange, a minha esposa, né? 14 anos de casado. E dentro desses 14 anos de casado, Deus nos presenteou com 8 filhos. Ela está grávida aí do 8º. Que Não sei se maravilha! vocês também estavam sabendo disso, né? E é Nossa, isso, né? E hoje estou aqui, né? Cheguei de missão ainda hoje, mas graças a Deus estamos aqui para essa mais uma missão, que é esse podcast aí juntamente com vocês. É isso aí. Que bacana, mas que notícia boa, hein, Hélio? Que maravilha. Louvado seja Deus por mais essa vida que está chegando.
E que através dela venhamos muitos testemunhos aí, né, da graça de Deus, né, na vida das pessoas. E é mais um menino, hein? Vai ser Eita, Bernardo. já sabe? Caramba, que Já coisa sabe, boa. já. Se Deus quiser, chega em agosto aí, né? Então tem a Mariana, que é a única menina, tá reinando ainda. E agora vem o Bernardo. Lógico que eu vou colocar José também, né? Mas estou vendo aqui com minha esposa se o José vai vir antes ou depois do nome Bernardo. Né? Eu pensei que a gravidez estava no início, mas já está quase chegando. Não, Já está quase batendo na chegando. porta. Graças a Deus, está boa. por aí já. Que maravilha, louvado seja Deus, que Nossa Senhora deu uma boa hora para ela. Amém. Que venha com muita saúde. Amém. Então, para a gente iniciar os trabalhos, hoje nós vamos falar sobre a importância da paciência, né? E a gente, o mundo desenha a paciência como uma espécie de autocontrole, como uma tolerância que você desenvolve, como uma perseverança, né, que às vezes, para alguns, é visto como uma espécie de passividade, como se você aceitasse o que lhe viesse, como se você não lutasse contra aquilo que você precisa lutar, como se você não precisasse transpor certas coisas, né? Então, o mundo olha aquilo como uma espécie de qualidade que você desenvolve, mas também olha como se fosse um defeito, como se fosse uma coisa que tivesse quebrado dentro de você, que te impedisse de transpor certas barreiras e que te impedisse de ultrapassar certos limites. E para nós, na espiritualidade católica, a paciência é uma virtude, né? É uma virtude que você desenvolve. E como que a gente conseguiria traçar um paralelo entre o que as pessoas falam, o que a igreja nos ensina, né? Como que para você seria a definição de paciência baseada nisso tudo? Uhum. E como que a gente poderia relacionar essa virtude da paciência com fé e espiritualidade? Ótimo. Eu até peguei aqui um livro, né? Cheguei de viagem, deu tempo aqui de olhar novamente, pois já tinha um certo tempo que eu havia estudado sobre a virtude da paciência. Então, vou recorrer aqui àquele livro A Conquista das Virtudes, né? Do padre Francisco Faus, e também vamos recorrer ao Santo Afonso Maria de Ligório, no seu grande livro A Escola da Perfeição. Nesse livro, A Conquista da Virtude, do padre Francisco Faus, ele traz uma definição muito bonita da palavra paciência, né? Então, a palavra paciência vem do latim, do patis, que significa padecer. Então, a virtude da paciência, de fato, é a arte de saber padecer, né? De suportar ali o sofrimento. Veja que não seria somente aquela questão, sabe, também de saber esperar, né? Lógico que a paciência nos concede essa graça de saber esperar, de sofrer as demoras de Deus, né? Enfim. Mas eu acho interessante essa colocação, né, trazendo da palavra do latim, e a paciência significaria saber padecer, né? Saber sofrer, né? Ou seja, sofrer com paciência, né? E olhando para essa perspectiva, a gente vê o quanto o mundo hoje carece dessa virtude, né? Tanto no sentido de também saber esperar. A gente vive num mundo hoje muito imediatista, né? Então, as pessoas elas querem as coisas de uma forma muito rápida, né? E às vezes nós não temos aquela constância de saber esperar e até mesmo de ser perseverante e lutar por aquilo que nós desejamos alcançar. E o mundo vai caminhando para isso, né? Então a gente vê, por exemplo, hoje a pessoa ela quer uma comida, ela digita ali, e daqui a pouco a comida está na porta da casa dela, ela quer trocar de canal, então não precisa mais levantar do sofá, né? Como era antigamente, você ia lá e ficava mexendo na televisão, né? Então, ou seja, o mundo vai facilitando as coisas, né? E o povo, então, foi perdendo essa virtude da paciência, né? Eu vejo muito isso, né? Às vezes, em um supermercado que a gente vai, ou enfrenta aí uma fila de um banco, né? Se demora um pouco, já começam a reclamar, né? Então, eu olhando para essa questão de como eu vejo, né? Que, de fato, falta muito essa virtude da paciência em nós. Então, quando me acontece, por exemplo, né, um atraso de um voo, que às vezes atrasa mais de 2 ou 3 horas, ou quando eu vou pegar escalas, que às vezes são extremamente demoradas,
eu gosto de olhar para isso como que Deus está permitindo isso na minha vida para que eu exerça essa virtude da paciência, né? E eu penso que pela falta dessa virtude da paciência, por isso o povo vive muito nesta angústia, nesta agitação e diria até nesta, sabe, nesta perturbação interior, nesta agitação que muitas vezes leva até mesmo a pessoa para uma doença reinante, né? Além da depressão, aqui nós temos a ansiedade, né? Então eu acho que a virtude da paciência, né? Lógico, não estou dizendo aqui que quem tem ansiedade não tem que buscar um tratamento médico ou algo do sentido, mas eu vejo que a virtude da paciência, né? A vida de oração contemplativa seria espécie de remédios, né? Porque a vida contemplativa vai trazer esta quietude da alma, né? Conforme a gente vai progredindo na vida espiritual. E isso junto com a virtude da paciência pode trazer para nós inúmeras graças, né? Então, a virtude da paciência seria isso, né? O patis, que vem do saber padecer, do saber sofrer. E se a gente for olhar, assim, fazer uma análise do que nós estamos vivendo, da pandemia para cá, a gente vê que é um período de que a humanidade inteira tem padecido, né? E só que aí a gente precisa o quê? Através da virtude da paciência, dar um significado para o nosso sofrimento, né? Já que a paciência é essa virtude que nos ajuda a não saber padecer. Então veja como isso seria importante a gente trazer hoje, né? Porque eu não sei você, mas assim, todo mundo que eu conheço está sofrendo, né? Seja consigo, seja algo dentro da família ou com quem a gente ama, né? Então veja como, se a gente está dentro desse contexto em que, para mim, essa pandemia e o que nós ainda estamos vivendo, e resquício dela, para mim é um período de purificação para a humanidade, né? Só que aí tem um problema, que Santo Agostinho fala que o sofrimento vai levar uns para o céu e outros para a perdição. Ele fala que quem sabe sofrer com paciência, né, esse sofrimento, esse padecer, vai nos purificar, uma espécie de purgatório aqui nesta vida, e isso vai nos dar a graça da salvação eterna. Porém, aqueles que não sabem padecer com paciência, né, e que às vezes pegam o sofrimento, blasfema contra Deus, murmura, enfim, não sabe passar por esse processo através dessa virtude da paciência, se perde, segundo Santo Agostinho, né? E eu lembro que na minha terceira cirurgia aqui, um período de estudar, né, até mais um pouco mais sobre a questão do sofrimento, eu encontrei também uma frase de Santo Agostinho, que ele diz que é pelo sofrimento que Deus separa o joio do trigo. Então, veja, né? Então, se a gente for olhar, Deus já está separando. Então, diante das contrariedades da vida, como eu tenho passado pelo sofrimento, né? Como eu tenho sofrido as contrariedades da vida, com paciência ou de uma forma impaciente, né? Eu tenho sabido sofrer as demoras de Deus, né? Porque às vezes a gente enfrenta algo que a gente queria que passasse do dia para a noite, e às vezes Deus permite um certo tempo, né, de padecimento, de contrariedade, né? Eu tenho sabido sofrer essas contrariedades também com paciência, né? Então é uma coisa que a gente traz aqui para essa nossa reflexão, né? Se você também quiser falar alguma coisa, por favor, viu? Eu só queria fazer um adendo, porque à medida que você vai falando, a impressão que nos dá, ou que me passa pelo menos, é que talvez hoje em dia é muito mais difícil a gente atingir atingir não, né? Alcançar a virtude da paciência em tempos de prosperidade do que em tempos de adversidade. Porque em tempos em que a gente tem tudo na mão, em que a informação está na ponta do dedo, automaticamente a gente se torna um pouco menos tolerante com algumas coisas, né? Com algumas contrariedades que a vida nos apresenta. Você também tem essa percepção? Sim, com certeza. Porque me parece que é muito isso, que é como se fosse o mundo justamente nos doutrinando para ser impacientes, né?
o 2x da aceleração da mensagem, os estímulos que toda hora nos chegam através das redes sociais, Exatamente. As propagandas que precisam ser cada vez mais atrativas e mais direta ao assunto. Não existe uma história, um enredo, não. É aqui, ó. Preciso te entregar agora de imediato, senão eu perco a sua atenção, e a partir do momento que eu perco a sua atenção, vou ter tudo a perder na mensagem que eu quero te passar. E aí isso vai virando um negócio dentro de nós e vai transformando o nosso coração num coração impaciente, né? Essa percepção para você que faz pregações, que anda o Brasil inteiro, isso é uma coisa que você percebe também em outros lugares? Ou isso é uma característica só daqui de Brasília e região? Não, isso é uma coisa geral, viu? Geral, né? Então, tanto no Brasil, até nas minhas experiências, né, assim, de ir para fora do Brasil, a gente percebe muito isso, né? Então, um povo muito, sabe, agitado, imediatista, né? E eu fico vendo, né? Eu vejo isso, lógico, não no sentido assim de querer julgar ou condenar as pessoas, mas eu vou vendo essas atitudes e trago como que um exame de consciência para minha vida, para ver se eu também não estou, né, nesse modo tão acelerado de impaciência, né, enfim, né? E eu fico vendo, então é uma coisa que acontece muito, né, que está muito no nosso meio, né? E é uma coisa que a gente precisa aí estar bastante atento e lutar contra isso, né? Perfeito, perfeito. E a igreja ela nos dá ferramentas, nos dá leituras, nos dá métodos para desenvolver essa paciência, né? O próprio exemplo das vidas dos santos, as homilias, os documentos. Se você fosse nos dar uma instrução de como que a gente faria para desenvolver essa virtude da paciência, de que maneira que você acha que essa virtude poderia ser desenvolvida? Bom, ela pode ser desenvolvida de várias formas, né? Lógico que, primeiramente, a questão da gente se colocar diante de Deus, né? Suplicar a Deus a graça dessa virtude, da paciência, né? Mas a gente precisa aprender uma coisa, né? Geralmente a gente fala assim, Deus me ensina a amar. Não é que Deus, do estralar do dedo, né, eu me tornei a pessoa mais amorosa. Não, às vezes Deus vai me dar circunstâncias que vai exigir de mim que eu exerça a virtude do amor, né? Por exemplo, alguém que talvez, sei lá, eu não tenha, né, assim, se acontecer alguma coisa ou de desentendimento e de repente Deus põe essa pessoa na minha frente, né? Para quê? Para que Deus quer ver eu lutando para praticar, né, a virtude da caridade. Então, a mesma coisa em relação à paciência, né? Então, quando nós pedimos para Deus a virtude da paciência, não significa que de um estralar do dedo, pronto, eu me tornei a pessoa mais paciente. Mas eu percebo que Deus vai me colocar numa ocasião que vai exigir de mim, né, que eu pratique essa virtude da paciência, né? Então, ou seja, acho que a gente tem que estar atento a isso, né? Igual, por exemplo, eu lembro que uma vez eu fui fazer uma missão, chegou eu e outro missionário, né? E ali chegou o outro missionário e o pessoal que ia buscar a gente estava atrasado ali, meia hora, 40 minutos quase, né? E aí, de repente, eu vi o outro irmão, né? Meu outro irmão de ministério, mandando mensagem para a pessoa e falou, ó, se não tiver daqui 15 minutos, eu vou, na hora da pregação, vou denunciar vocês, não sei o quê. E eu fiquei olhando para aquilo, fiquei até um pouco assustado, né? Que eu falei, cadê a nossa virtude da paciência? Né, de parar para pensar que talvez a pessoa se atrasou porque furou um pneu ou porque tem um trânsito, né? Então, ou seja, eu quando percebo isso, atrasou alguma coisa, olha, Deus está me colocando numa circunstância que exige de mim praticar a virtude da paciência, né? Em todas as coisas, né? A vida missionária, ela traz muita contrariedade, né? Por exemplo, uma vez eu fui pregar em um lugar que o pessoal não se atentou. Como que de Brasília eu vou levar colchão dentro do avião? Né? Ou levar coberta, travesseiro, a gente não leva isso, né? E aí chegou lá, não arrumaram nada, eu tive que dormir no chão, né? Minha esposa fica meio chateada com isso, né? Mas eu procuro olhar para isso, não, Deus está me dando uma ocasião
de eu exercer a virtude da humildade, de não deixar a missão subir para a cabeça, de nunca esquecer de onde Deus me tirou, né? Até mesmo exercer a virtude da paciência, mas também da caridade, que talvez aquela pessoa envolvida no retiro não se atentou a isso, né? Enfim. Então eu percebo que quando a gente começa a pedir as virtudes, Deus vai nos colocar em ocasião que vai nos proporcionar a gente exercer essa virtude, né? Então, se eu pedir a virtude da paciência, se prepara, que Deus vai nos colocar em circunstância que é para mim exatamente exercer a virtude da paciência. Agora, aqui tem uma coisa que eu queria também colocar além disso, né? O que é que pode produzir a paciência em nós, né? E aí eu retomo o início, né, do que nós definimos aqui no livro. Foi definido o que seria a palavra paciência, vem do latim pati, que significa, né, a arte de padecer, saber sofrer, né? E São Paulo vai dizer o que pode produzir a paciência em nós. Aqui em Romanos 5, no versículo 3b, né? Pois sabemos que a tribulação produz a paciência. A paciência prova a fidelidade, é o nome de vocês, né? É isso. E a fidelidade comprovada, ela produz a esperança. Olha aí. Então a gente vai ver que, de fato, quando a gente traz a definição do que é paciência, né? Essa palavrinha que vem do latim que significa a arte de padecer, a gente vê que tem um fundamento também até bíblico, né? Que, de fato, o sofrimento, as contrariedades da vida, elas vão produzir em nós a paciência. Então, veja, eu quero trazer isso porque nós, ser humano, nós temos uma tendência de querer fugir do sofrimento, né? E depois que eu passei por esses momentos de 3 cirurgias, internação, eu tenho falado bastante para o povo sobre essa questão do sofrimento, né? De ter a paciência no sofrimento, de dar um significado para o meu sofrimento, porque se eu não der um significado para ele, né, ele vai se tornar em uma doença, em uma depressão, né, enfim. E até mesmo o próprio São Tiago também nos dá a entender isso, Carta de Tiago, capítulo 1, 2, né? Considerais que é uma suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações, sabendo que a prova da fé produz a paciência. Então, veja, o que vai produzir a paciência em nós? O saber padecer, né? O sofrimento, que é uma das coisas que a humanidade mais corre do sofrimento, né? E o sofrimento, nós precisamos entender que ele é uma coisa inevitável deste mundo, né? Jó já dizia isso, né? Jó capítulo 7, versículo 1, que a vida do homem é uma luta sobre a face da terra, né? Então, bons ou maus, o sofrimento ele faz parte desta vida terrena. Agora, o que eu vou fazer com o padecer, o que eu vou fazer com o sofrimento, né? E é extrair daí o quê? A paciência. Perfeito. E assim, muito se fala sobre o benefício da paciência, mas às vezes a gente esquece dos malefícios da impaciência, né? Porque a impaciência pode nos levar a dar passos falsos, pode nos levar a ser injusto. Justamente nessa ocasião aí que você estava falando mesmo. Pô, a pessoa demorou, mas você não sabe se ela teve uma intercorrência, você não sabe o que pode ter acontecido. Né? Você mesmo, você estava em missão, você estava voltando para cá. Poderia acontecer alguma intercorrência, poderia ser que você não conseguisse chegar em tempo. Então, assim, tem uma série de realidades que nos permeiam que realmente nos levam a chegar perto disso e tirar o maior proveito possível. Nosso fundador sempre nos fala, né, que qualquer oportunidade que a gente tem de sofrimento é uma oportunidade de unir a nossa dor às dores de Cristo, né? É unir o nosso sofrimento aos dele e dar significado para o nosso sofrer, né? Porque senão a gente sofrer por sofrer é um mero sofrimento, não é só ser masoquista, né? Como diz o outro. Mas quando você tem um propósito, você entende por que você está ali. E você que sai de casa, deixa seus filhos, deixa sua esposa, se lança no desconhecido para ir pregar para pessoas que muitas vezes nem te conhecem, ou que você não viu, ou que você não conhece a história.
e aí você tem que revelar essa verdade, e aí você tem que ter paciência com aquelas pessoas que estão ali, porque às vezes estão bem no início ali da trajetória de caminhada, ou já tem uma caminhada tão longa que já não se lembram mais de tratar o sagrado como sagrado, porque banalizou o sagrado, né? Uhum. Então, dentro dessas suas histórias assim que você acompanha, e você, claro, você já falou alguns exemplos, a instrução que você passa em relação àquilo que você vive, ao evangelho, e vendo a mudança da vida das pessoas ali, como passar para elas também que a virtude da paciência vai levar ela a alcançar mais frutos além daqueles que foram entregues na pregação que você fez, na exposição que você acabou de fazer, e impulsioná-las a ter a perseverança mesmo, de continuar uma caminhada, de procurar, de dar os passos certos em direção a Deus, para que ela possa realmente se desenvolver e cultivar não só a virtude da paciência, mas tantas outras virtudes que vêm atreladas a ela. Então, é interessante isso, porque, assim, se a gente realmente for parar para analisar, em vários momentos dos nossos momentos de evangelização, da formação, da pregação, daquilo que a gente coloca, né, eu sempre tento dar essas pinceladas, né, sobre a questão da paciência, né? Isso seja num retiro ou num atendimento, né? Então, por exemplo, aqui até mesmo na questão da comunidade que a gente vai atendendo, a gente vê que muitas pessoas, às vezes, elas até se frustram, né, na vida de oração. Se a gente for parar para pensar, é por quê? Porque está faltando a paciência, né? Então, às vezes a gente lê, por exemplo, eu mesmo, né? Quantas vezes eu não me frustrei porque eu li a vida de Padre Pio e no imediatismo, como que eu vou virar Padre Pio do dia para a noite, né? Então, para São Padre Pio chegar onde ele chegou, houve todo um caminho a ser percorrido, né? Então, eu vejo que essa virtude da paciência, ela é importante em todas as áreas da nossa vida. Veja, né? Aqui no meu educar os meus filhos, né? Seja no trabalho, seja na evangelização. Então, assim, não existe nenhuma área da vida que essa virtude da paciência ela não seja necessária, né? Então, em tudo que a gente for fazer, sabe, essa virtude ela tem que estar presente para nos ajudar a progredir, né? Seja espiritualmente, seja até nas coisas naturais da vida, né? O quanto ela seria, sim, importante nesse sentido para o crescimento, né? Eu lembro que uma vez eu lia um livro de espiritualidade que falava isso. Então, às vezes, nós também caímos por causa da pressa e não observamos onde nós pisamos, não é? Eu lembro, por exemplo, tem até um livro que eu gosto muito, eu indico muito para as pessoas, é um livro chamado, talvez você conheça, A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas. Sim, eu li ele, terminei de ler, ele tem mais ou menos uns 2, 3 meses, mais ou menos. Então, Por aí. A gente está fazendo um estudo sobre esse livro aí. maravilha. Então, assim, Excelente. não, ele é extraordinário, né? E aí você vê, por exemplo, até diante das nossas quedas, se eu não tiver paciência, eu não me levanto, né? Que aí ele traz no livro, traz um exemplo de São Francisco de Sales, do pássaro que ficou preso na rede. E quanto mais o pássaro se bate querendo sair, Mais preso fica. mais ele fica preso, né? Então veja como que... E aí isso eu vou tentando levar, dando esses exemplos, né? Sagrada Escritura, o que os santos falam, porque hoje, infelizmente, a gente vive muito aquela questão de que tem que provar que a grama é verde, né? Então vou tentando dando fundamento, exemplos, para conseguir fazer a pessoa entender isso, né? Então, assim, mas assim, trazendo nesse sentido, né? De que, de fato, veja, sem paciência, nem vencer o pecado eu consigo, né? Então, eu preciso ter paciência comigo mesmo, né? De que, infelizmente, eu sou limitado, né? E, lógico, não justificar nunca os nossos pecados, mas ter esta paciência comigo, né? De que eu estou caminhando, né? E, enfim, o livro é maravilhoso porque fala que enquanto há luta não há derrota, né? Então, às vezes,
o pecado Enquanto vem a me luta não há derrota. então, e aí enquanto o pecado vem e me derruba, tá, mas e aí, você permaneceu prostrado ou você levantou, se confessou e se colocou numa posição de luta novamente, né? Então, enquanto a luta não há derrota, né? Então, a paciência, ela é fundamental, né? O progresso como ser humano, né? Enfim, como esposo, como pai, como fundador, como missionário, né? Enfim, em tudo que a gente for fazer, o quanto essa virtude da paciência, de fato, ela é necessária, né? Esse livro é muito bom. Assim, foi uma grata surpresa a leitura desse livro, né? Sobretudo quando eu comecei a ler, que aí ele pegava e falava que muitas vezes a gente dava importância demais para o pecado que a gente cometia e tirava totalmente o foco da importância do perdão que Deus nos proporcionava e no impulsionamento que ele nos dava para começar novamente e seguir lutando, né? Isso para mim foi assim, é o óbvio que precisa ser dito, né? É você pegar e falar assim, realmente, cara, a gente precisa focar muito mais no perdão que Deus tem para nos dar do que no Fantástico, pecado que nós cometemos. Isso aí é sensacional, que livro sensacional. Você estava falando fantástico. sobre os filhos, né? Aí chegando agora o oitavo, aí tem o relacionamento com a sua esposa, tem todo esse relacionamento que você tem com a sua comunidade e os relacionamentos que vocês têm externos à comunidade, que são as missões que você faz. Como conciliar tudo isso com paciência? Como viver a paciência dentro de casa e como transmitir a paciência para os filhos, para que eles também possam colher bons frutos, não só do exemplo que a gente traz para dentro de casa, do exemplo que a gente vive, mas tendo em vista a característica de cada um, porque às vezes um é um pouco mais explosivo, o outro é um pouco mais calmo, um é mais introvertido, o outro é mais expansivo, mais alegre. Como aproveitar a característica de cada um e canalizar essa paciência ali dentro, né? Porque um às vezes vai desenvolver isso de uma maneira muito rápida, o outro vai desenvolver de uma maneira um pouco mais demorada. Às vezes eles mesmos podem aprender entre eles, né? Ali naquele jogo ali da convivência. E como que você enxerga isso, essa doutrina da virtude da paciência entre os filhos e na convivência com a esposa no dia a dia da casa? Então, é um desafio grande, né? Mas, por exemplo, em relação com a esposa, né? Lógico, tudo parte da questão da oração, mas eu acredito que também em relação ao diálogo, né? E eu tive um discernimento, acho que uns 9 anos atrás, mais ou menos, né? E depois eu até conversei bastante com minha esposa sobre esse discernimento que eu tive, que seria viajar 2 finais de semana sim, 2 não, né? Para não descuidar da família, porque eu entendo que a minha primeira vocação não seria ser missionário, mas a primeira vocação seria de fato viver o estado de vida que eu abracei, que é a vida matrimonial, né? Essa graça que Deus me deu, né? E aí, às vezes, por exemplo, se eu saio um pouquinho mais, lógico que é com o consentimento da minha esposa, né? Enfim, então é uma coisa assim, graças a Deus, bem resolvida nesse sentido, né? E a questão da paciência, né? De passar essa virtude para as crianças, né? E aí a gente vai vendo, como você falou mesmo, é engraçado, ó, né? Dos 7 que já estão aqui, a gente já vai identificando, né? O temperamento de cada um, né? E entre esses, né? Que agora vai tá vindo mais um, então já posso dizer que é 8, né? Que a pessoa fala, ai, parabéns, ele vai ser pai de novo. Não, já sou pai, a vida Já tá começa valendo. na concepção, né? Já começou E, já. e desses, você vê, ó, são 7 homens, agora uma menina. E a minha menina, ela tem autismo, né? Então é interessante que até mesmo, assim, a forma de lidar com ela, coisas que os terapeutas foi trazendo para ela, eu vejo que também cabe até de uma certa forma de como ensinar os meninos, né? Então o autista ele é muito, né, imediato e aí eu lembro que a terapeuta falava assim, ó, você vai ter que ir trabalhando com ela a questão da paciência, né? Então, por exemplo, às vezes ela queria água, ela quer já tomar, né? E aí ela fala assim, ó, vai com, o nome dela é Mariana, né? Mariana, vamos contar até 5, né?
Aí ela, já? Às vezes eu falava um, ela já fala já, né? Aí, aí ela, 2, 3, não, 1, 2, né? Aí agora ela já, e a gente vai vendo o efeito que isso vai trazendo nela, né? Mas a gente pode ver que isso serve não só para a mente, assim, somente para uma criança que tem autismo, né? E com meus meninos eu vou muito conversando também, tentando dar exemplo para eles, né? Igual às vezes eles me pedem coisas que no momento eu não posso dar, né? Ah, papai, mas eu queria, mas eu queria, mas eu queria. Aí eu começo, vou tentando dialogar e conversar com eles. Falo, ó, papai não pode agora, no momento certo papai vai dar, né? E aí eu vou falando para eles, ó, vocês têm que aprender a esperar, a vida não é como a gente quer, né? Aí eu vou até explicando para eles, né, que não pode ser assim, né? Aí eu vou tentando catequizar eles nesses sentidos, né? Então, traria esses 2 exemplos, né? O exemplo lá com a Mariana e também com os meninos. E aí, lógico, eu coloco não só também a questão da virtude da paciência, né? Que aí eu falo assim, ó, papai, eu falo assim, ó, vamos usar disso até para vocês entenderem uma coisa, porque, por exemplo, né? Aí eu falo assim, tudo que vocês pedem, papai vai dar? Aí eles, não, né? Falo, tá a mesma coisa o Pai do céu, né? Então, sabe, de também ensinando a criança isso, né? De saber esperar, mas também de ter a paciência de quando o pai ou a mãe diz não, né? Porque as crianças, elas tendem a dizer não, elas se jogam no chão, né? É uma forma que às vezes elas têm para querer obrigar os pais a dar eles o que querem, né? E aí às vezes eu vou falando isso com eles, olha, se o pai cria vocês dando tudo que vocês querem, daqui a pouco vocês se frustram com Deus quando você pedir algo para Deus e Deus não te dá. Então tem coisas que a gente pede para Deus que Deus vai dar, sim, mas talvez não agora, mais para frente, né? Então você tem que aí tento trazer muito isso, né? Porque diante das nossas formações, a gente entende que o pai ele tem que ter esse cuidado, né? E o pai muitas vezes acaba sendo a figura de Deus para a criança, né? Então quantas crianças não aceitam Deus como pai porque o pai, sei lá, se comportou de uma forma que gera naquela criança uma figura paterna de uma forma muito negativa, né? Então, essa criança, ela tende depois a ter dificuldade de se relacionar com Deus Pai, né? Então, sempre vou tentando, sabe? Seja na virtude da paciência ou da humildade, de ensinar eles a compartilhar os brinquedos, né? Então, sempre vou tentando ter esse cuidado de orientar muito eles, né? Lógico, através do diálogo, tentando usar de exemplos, né? Assim, para ajudar eles a assimilar melhor aquilo que eu estou falando com eles, né? Então, seria mais ou menos assim, dessa forma, né? Bacana. E a gente. Eu tenho alguns exemplos em casa também, né? Porque eu tenho 3 filhos, né? Na verdade, eu tenho 6, né? Só que 3 não se encontram mais conosco e 3 estão aqui com a gente. Sim. E a gente vê, eu tenho 2 filhos em idade escolar. E aí a gente meio que percebe a aplicação daquilo que a gente ensina dentro de casa, eles aplicando lá fora, né? E achando absurdo algumas coisas que acontecem, trazendo para casa nos relatos que eles trazem da vivência que eles tiveram no colégio. E a gente consegue perceber claramente quando nós, dentro dos limites que nós estabelecemos, dentro dos valores que nós passamos, quando esses valores não chocam com os valores que eles encontram lá do lado de fora, a estranheza e o questionamento. Por que lá fora é assim? Por que aqui em casa não é? Né? E eu acredito que você também deve acompanhar muito um pouco dessa realidade, sobretudo porque para você que já está há tanto tempo na evangelização, você deve ter pegado aí pelo menos 2 gerações, né? Essa geração mais atual, uma geração talvez anterior a essa, em que você e talvez até a nossa, né? A nossa própria geração fazendo pregação para a nossa própria geração. É perceptível a mudança mesmo do comportamento, dos valores, dos limites que eram estabelecidos antes e agora não porque a geração que está aí, ela vai educar uma próxima geração. E a gente precisa realmente entender como que vai ser isso, né? Justamente para preparar os nossos filhos, que também serão pais nessa nova geração, a manter-se firmes, né? E pacientes e resilientes
em relação aos ensinamentos que são aquilo que talvez vai vir totalmente contra a maré daquilo que está sendo ensinado no mundo. Qual é a sua percepção em relação a isso? Você que tem visto isso mais de perto. Olha, a gente tem que falar assim, né? Mas, ó, infelizmente, esta geração de hoje, ela é uma geração muito preocupante. Por quê? Porque isso daqui estragou muito, né? Você vê que isso é comprovado até cientificamente, essa loucura, né? Das coisas muito imediatas, enfim. Uma das coisas que mais causa a doença da ansiedade é o telefone, né? E aí a gente vê muito hoje, esta geração é uma geração muito impaciente, né? É uma geração que qualquer coisinha quer morrer, não consegue receber ou não, fica depressivo, eu vou tirar a minha vida, né? Então, é uma geração, assim, eu acho uma geração muito preocupante, né? Preocupante por causa disso, uma geração fraca, uma geração que não luta, que não tem força, né? Que é extremamente impaciente, né? Uma geração, assim, que não tem, assim, as virtudes. Lógico, nós não podemos generalizar, existem muitas pessoas boas, mas é uma geração, assim, muito preocupante, porque exatamente pelo que você falou, né? É uma geração que depois vai estar formando outras gerações, né? Eu falo até pelo meu das pregações, né? Eu me preocupo muito, porque, assim, graças a Deus, tem muitos pessoas que estão falando de Deus, né? Mas você vê que a pessoa, ela fala de Deus, mas ainda não é completamente convertido, sabe? E isso é uma coisa que eu também me preocupo, né? Porque o Beato José Alamano, ele diz uma assim, né? Eu tô até esse livro aqui, infelizmente o pessoal não acha, porque é um livro que ele escreveu para a congregação dele, né? Mas esse livro aqui fala o seguinte, que o povo cria uma caricatura de Deus a partir de quem anuncia Deus para ela. E na nossa época, o encontro pessoal com Deus era radical, mudança de vida, né? Eu arrancava as coisas. Hoje você vê um povo evangelizando, cheio de coisas, e que fala que não precisa renunciar a isso, e às vezes você tromba com um missionário, por exemplo, no aeroporto, você não sabe se ele é de Deus ou se ele é do mundo, porque a forma de falar, de andar, de se comportar é completamente mundana, né? Então, ou seja, são pessoas que evangelizam, mas que não têm virtude nenhuma, né? A exemplo que eu dava, virtude da paciência, não sabe esperar, não sabe padecer uma coisinha e outra, já é motivo de reclamar disso, daquilo. Então, assim, eu fico muito preocupado, né? Muito preocupado. Então, aqui em casa mesmo, a gente, né, não quer deixar os meninos muito na tela, então a gente fica tentando arrumar outros meios, né? Esses dias mesmo eu levei eles para soltar pipa, né? Não, vocês têm que aprender a soltar pipa. Aí descarregou lá, não tem nem cerol, mas cortou o dedo. Falei, agora, ó, chupa assim, ó. Era assim que o pai fazia, né? Vocês têm que ser criança. Aí eu fico brincando, vocês têm que ser criança raiz, né? Mas, assim, eu me preocupo muito com esta geração, sabe? E isso é muito visível, né? E o quanto hoje nós também, missionários, precisamos ter paciência com esta geração, né? Como você colocava lá no início. É verdade. É realmente uma coisa que a gente precisa se debruçar em cima, rezar e tentar ajudar da melhor maneira que a gente consegue, né? São tempos difíceis, oportunidades de perdições irresistíveis, e que se o espírito realmente não está preparado, bota tudo a perder, e realmente não adianta só ir lá tomar aquela dosezinha de emoção na espiritualidade e não dar sequência num alimento sólido que vem depois, né? Aí realmente não se sustenta. Eu queria fazer uma pausa aqui para eu mandar um abraço aqui para o pessoal que está aqui no chat. Nós temos aqui o Leonardo Azevedo, temos o Padre Wesley. Sua bênção, Padre. Nossa, um padre, sua bênção, Padre. Isso, Padre, nosso querido Padre aqui da comunidade. Tem a Sônia, a Célia está aqui com a gente também, Patrícia, Fabiana. Célia é minha mãe, ó. Sua bênção, Opa, mãe. Coisa boa. Minha mãe não perde uma live, graças a Deus. Débora Barreto, Jani Silva, tem a Célia também lá da nossa comunidade, tem Cassiene, Silvio César, Maria Elizabeth, Joaquim, Edneia, Jorge e Felipe. Bem-vindo, pessoal.
Sejam muito bem-vindos aqui no nosso podcast. Voltem sempre. Sei que vocês vieram prestigiar o Hélio, mas venham nos prestigiar de vez em quando também. É isso aí. E, assim, eu quis deixar essa pergunta um pouco mais aqui para o encerramento, né? Agora que a gente já está um pouco mais se aproximando aqui do final, porque é justamente um tema que lhe é muito caro, né? Porque Nossa Senhora, ela é conhecida, né? E frequentemente associada à paciência, né? Paciência, silêncio, resiliência, fortaleza. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa conexão que tem entre Nossa Senhora e a paciência e, e sobre a maneira visível que a gente consegue perceber isso, né? Desde a paciência entre como ia se desenrolar todas as coisas desde o anúncio do anjo, a paciência ao criar Jesus, a paciência ao ver ele fazendo o ministério dele, mesmo sabendo o que viria depois, né? As dores do coração, esse retidão, a paciência com os discípulos, que ela deve ter tido depois que Jesus foi embora, os apóstolos. Enfim, a vida dela foi permeada pela paciência, né? E eu queria que você falasse um pouco disso para nós, você que gosta tanto desse assunto e que fala com tanta propriedade sobre esse assunto. Ó que maravilha aí, ó, o nosso querido Anderson. Um abraço, Anderson, uma honra tê-lo aqui. O Anderson Reis. Pois é, irmão, a vida de Nossa Senhora foi toda permeada pela virtude da paciência, né? Lógico que, segundo o que diz Santo Tomás e os outros santos, Nossa Senhora viveu todas as virtudes de uma forma muito heróica, né? É bonito, por exemplo, quando se fala da virtude da caridade dela, por exemplo, né? Santo Alberto Magno disse que seria indecoroso Deus nos pedir a virtude da caridade se não existisse a mãe dele que exerceu com tanta perfeição, né? Então, veja, ela exerceu todas as virtudes de uma forma muito perfeita, né? E então, ou seja, Nossa Senhora, essa mulher completamente agraciada, né? Plena da graça de Deus, uma pessoa completamente toda ordenada, e sem dúvida nenhuma, a virtude da paciência, ela também exerceu de uma forma que nós poderíamos dizer que talvez nenhuma outra criatura humana na face da Terra teve a capacidade de exercer essa virtude como ela exerceu, né? A gente vê em vários momentos, né? Como, por exemplo, Jesus se perde, né? Então, imagina, aqueles 3 dias, né, de procura. Meu filho, eu e teu pai aflito, né, te procurávamos, né? E Jesus dá uma resposta ali para Nossa Senhora que, infelizmente, algumas pessoas distorcem como se Jesus estivesse desprezando a mãe dele, né? E o que São Lucas fala? Que a Virgem Maria guardava e meditava tudo aquilo no coração, né? Então aí ressalta, né, a virtude da paciência de Nossa Senhora, né? Ela sabe que aquele menino não é somente o filho dela, mas também é seu Deus. O que meu Deus quer dizer com isto? A senhora não sabe que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? Então, a paciência leva a Nossa Senhora o quê? A silenciar nesse momento, a guardar todas as coisas no seu coração, né? E extrair, porque veja, se nós, que somos falhos, conseguimos tirar tantas riquezas, né? Peneirar tantas coisas maravilhosas numa meditação que a gente faz, o que dirá a meditação da Virgem Maria, né? O quanto ela soube extrair. Então, até vários momentos, a Sagrada Escritura diz isso, que Nossa Senhora silenciava, guardava tudo aquilo no coração, mas não somente guardava, como ela meditava, né? Mas já que a virtude é essa paciência, né, como nós colocamos no início aqui do nosso podcast, né, vem do latim pati, que significa arte de padecer, eu acho que onde ressalta de uma forma assim muito grande seria também ao momento que ela esteve aos pés da cruz, né? Porque imagina uma mãe olhar para a cruz e ver que seu filho nem sequer tinha mais aparência humana, como profetizou Isaías, né? E ali Nossa Senhora soube padecer com muita paciência, né?
ela não reclamou, ela não questionou a Deus, ela não blasfemou contra Deus, mas ali a Virgem Maria, sim, lacrimosa, né, padeceu muito, sofreu muito, unida ao sacrifício de Jesus, mas sofreu com esta paciência, né? Teve essa arte de padecer, de saber suportar o momento mais difícil da vida dela. Então, isso a gente vai vendo, né? Nesse momento aos pés da cruz, né? E é interessante, eu queria trazer aqui uma coisa do livro do Escola de Perfeição. Veja, Santo Afonso cita aqui Provérbios 16, 32, que diz assim na Ave Maria, né? Ó, mais vale a paciência do que o heroísmo. Então, para Nossa Senhora, nesse momento, né, o que mais agradou o coração de Deus foi ela ter um ato de paciência do que um ato heróico, né? E aqui Santo Afonso acrescenta a esse versículo o seguinte, olha, ele vai dizer assim, ó, muitos mostram grande coragem quando se trata de compreender e executar uma obra piedosa, né? Então, ou seja, quando é para executar uma obra piedosa, muitos se mostram o quê? Corajosos, né? Aí ele vai dizer, ó, mas não tem suficiente paciência para suportar as contrariedades. Seria melhor que um tal fosse mais constante no padecer do que corajoso, né, e executar uma obra de piedade. Então, veja, Nossa Senhora era extremamente piedosa, né? Mas veja que nesse momento, né, ela teve essa paciência de saber sofrer, né? E aí a gente vê muito isso, é uma coisa que a gente precisa olhar, já que a devoção consiste na imitação das virtudes, é olhar essa virtude da paciência de Nossa Senhora e trazer isso para nós. Porque às vezes eu tenho um ato heróico de acordar de madrugada para rezar o rosário, mas eu não tenho paciência com a minha esposa. Eu não tenho paciência. É isso que Santo Afonso está dizendo aqui, ó. Muitos mostram grande coragem quando se trata de compreender ou executar uma obra de piedade, mas tem pouca paciência, né, com as contrariedades da vida. Então, às vezes eu tenho né, essa coragem de ter uma vida penitente, de ter isso e aquilo, mas eu não tenho paciência com quem me perseguiu, com quem me caluniou, né? Então, veja que aqui eu penso que isso aconteceu de uma forma muito extraordinária na vida de Nossa Senhora mesmo, né? Quando aqui diz isso, ó, vale mais um ato, vale mais a paciência do que o heroísmo, né? Então, com certeza, vejo o quanto isso também valeu na vida de Nossa Senhora, principalmente nesse momento, que foi o momento em que ela mostra para nós essa arte do padecer. Porque é interessante que os santos falam o seguinte, né? Os santos falam que... Eles falam assim, né? Que nós poderíamos partir aqui do exemplo de Santo Afonso, que ele fala bem assim, que toda mãe toma para si toda mãe toma para si a dor do filho, né? Ele cita, por exemplo, a Cananeia, que tem uma filha possuída por um demônio, e aquela Cananeia, quando vai diante de Jesus, ela não diz assim, Senhor, tem de piedade da minha filha, mas ela diz, tem de piedade de mim. E Santo Afonso questiona isso, mas quem está possuída pelo demônio, a mãe ou a filha? É a filha. Né? Mas a mãe não diz, tem de piedade da filha, tem de piedade de mim. Aí ele explica isso, que isso quer dizer o quê? Que a mãe toma para si a dor do filho. Então, veja, se a mãe toma para si a dor do filho, imagina a dor que Nossa Senhora tomou para ela no momento do sacrifício de Cristo na cruz. Foi um padecimento tão grande que, segundo São João Crisóstomo, no Calvário havia 2 altares e 2 sacrifícios, né? O altar e o sacrifício do filho, mas também o altar e o sacrifício da mãe, né? De uma tal forma, como ensina São Bernardino de Sena, de modo que enquanto o filho sacrificava o corpo, a mãe sacrificava a alma. Ou como diz São Boaventura, que todas as chagas que estavam espalhadas no corpo de Jesus estavam todas reunidas no coração da Virgem Maria. Então, eu tenho para mim que, aos pés da cruz, Nossa Senhora dá um show assim com o testemunho dela,
o que é a paciência, já que, né, trazendo a palavra paciência do latim, é a arte do padecer. Olha, tem uma frase aqui que o Anderson citou, ó. Acabei de ver. Essa frase é ótima, né? E, inclusive, a primeira vez que eu vi essa frase foi até em citação mesmo de pregação do Anderson. Não? Vale mais um glória a Deus na adversidade do que 1000 aleluia, né, na prosperidade, né, nos momentos de consolação. Né? Então, isso é fantástico. Se nós aprendermos isso, que nós compartilhamos aqui, o progresso que a gente vai fazer na vida espiritual será muito grande. Né? Isso aí. Maravilha, maravilha. O Anderson podia nos dar o ar da graça, né? Podia vir aqui no nosso podcast um dia. O Anderson é tremendo, viu? Podia Um mesmo. convite, Olha, Anderson, tá o convite aí, Anderson. convite, viu? Queremos te escutar. queremos aprender contigo também. Agora que a gente está se encaminhando mais aqui para o final, eu queria deixar 2 perguntas contigo. A primeira é, dada tudo aqui, isso que nós conversamos sobre paciência, e dadas as realidades que enfrentamos, né? Claro que cada um com a sua realidade particular, mas com uma intenção em comum, que é alcançar o céu. Qual seria a mensagem central que você queria tirar desse episódio e queria que as pessoas levassem como uma mensagem importante daquilo que nós conversamos hoje? Tá. O Anderson falou para mim, vou passar o contato para você dele, tá? Perfeito. Muito e aí obrigado, você me Anderson. avisa que eu quero assistir, você me avisa esse dia. Que Irmão, maravilha. o que eu mais gostaria de colocar aqui para nós, e olhando para o cenário que nós estamos vivendo, que para mim é um momento de purificação, que Deus está purificando a humanidade por meio do sofrimento, eu diria assim, para que quando essas contrariedades da vida vier, o sofrimento, a enfermidade, né, nós não olharmos isso assim como uma coisa ruim, né, mas ver que Deus está nos concedendo, né, um meio de santificação, né, e esse padecimento, se eu sofrer ele com paciência, ele será uma espécie de purgatório aqui nessa terra, onde Deus vai me purificando, né? Me tornando uma pessoa mais santa, para quando ele me chamar, eu ter a alegria de entrar no convívio dos eleitos. Então, eu deixaria aqui uma frase, Santo Afonso, né? Uma reflexãozinha, olha, onde ele diz que o sofrimento é um meio excelente de expiar os nossos pecados, né? E aí eu acrescentaria, o Anderson já leu esse livro, né? É até da editora do Anderson, quem quiser comprar, viu, gente? Esse livro vale muito a pena, né? Olha essa frase aqui, ó. O pecado é uma úlcera da alma, diz São João Crisóstomo. Eu achei isso aqui. Perfeito. É muito visível essa frase. É muito o visível. pecado é uma úlcera da alma, diz São João Crisóstomo. Se não vier, olha só, o pecado é uma úlcera da alma. Agora, se não vier alguma tribulação para extrair esse pus, que a alma estará perdida. Então, o pecado é uma úlcera da nossa alma. Deus vai permitir sofrimentos, contrariedades da vida, e esta contrariedade, segundo São João Crisóstomo, né? Esta tribulação, esse sofrimento, é uma forma da gente extrair esse pus desta úlcera, que é os nossos pecados. Olha que coisa bonita, né? Aí conclui aqui ele dizendo assim, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Vou ler novamente aqui, ó. O pecado é uma úlcera da alma, diz São João Crisóstomo. Se não vier alguma tribulação para extrair o pus, a alma estará perdida. Ó, como é digno de lástima o pecador que não quer passar, né, pelo sofrimento nesta vida. Então, olha que coisa bonita. Deus, então, vai permitir momentos de tribulações, de tanto sofrimento, não é porque ele está nos castigando, não, é porque ele de fato nos ama, né? E esse pecado que é como uma úlcera, o sofrimento suportado com paciência, é essa forma de eu extrair esse pus desse pecado, né? Para que de fato eu seja livre desta úlcera
e no final da minha vida, então, ter a alegria de contemplar Deus face a face, né? Então, eu deixaria isso, né? Diante das contrariedades da vida, pedir a Deus, a Nossa Senhora, a graça de ter a arte de padecer, que é isso que é o sofrimento, né? E esse sofrimento, ele tem tudo para me levar para o céu se eu aprender a arte do padecer. Amém. Nossa. É isso aí, pessoal. Que episódio, hein? Que maravilha. Participações muito agregadoras no nosso chat. Obrigado, Anderson, pela participação. A gente vai entrar em contato, sim. Vai ser uma alegria ter você com a gente aqui. Vai ser sensacional. E, Hélio, para a gente finalizar, né, eu acho que você já respondeu essa pergunta para nós uma vez, da outra vez que você esteve, mas como as situações mudam, as realidades mudam, eu gostaria de fazer ela sobre a ótica que você tem vivido atualmente, né? Madre Teresa fala que a fé dela é como se fosse uma gota em meio ao oceano, mas sem essa gota, o oceano seria menor. Hoje, tomando como proporção, como exemplo essa frase, qual seria a sua gota de fidelidade? Né? Já visto que o nosso podcast se chama isso, gota de fidelidade, mas qual seria a sua gota de fidelidade que você conseguiria apresentar para Deus na sua realidade nos dias de hoje? Nossa, né? Essa é uma pergunta até... Essa engarrancha, né? Isso, é. A gente poderia dizer várias coisas, né? Mas eu diria que talvez hoje, né? Por exemplo, até hoje pela circunstância, né? Você vê, eu tô chegando de uma viagem, né? Eu fui para São Paulo, mas de São Paulo eu enfrentei quase 5 horas de carro, né? Para Minas. Preguei lá um retiro, voltei, né? Então, assim, eu diria que hoje a minha gota de fidelidade seria ofertar a Deus, né? Todo esse cansaço que eu estou sentindo, mas de poder estar aqui, né? Contribuindo com essa formação. E, ao mesmo tempo, essa gota de fidelidade, que seria eu vencer esse cansaço, né? E estar fazendo um esforço para poder estar aqui evangelizando, essa gota de fidelidade também me traz assim uma paz na consciência, né? De hoje, ao encerrar aqui, quando eu botar a minha cabeça no travesseiro, de ter a minha consciência tranquilo, que apesar de todo o cansaço, aqui estou com a graça de Deus, e no dia de hoje, né, apesar de todas as minhas misérias, tentei dar a Deus o meu melhor. Amém. Amém. É isso aí. A cada dia tem a sua preocupação e a cada dia a gente consiga vencer essa preocupação dando o melhor que a gente tem. Cada Amém. dia Deus vai pedir para nós uma gotinha, né, dessa fidelidade. De fidelidade, exatamente. A gota de hoje é essa. Graças a Deus. Graças a essa gota de fidelidade, meu irmão, a gente conseguiu ter grandes frutos aqui nessa noite de partilha. Amém, muito obrigado amém. mais uma vez. Seja bem-vindo sempre, essa casa aqui é sua. Para você que está aqui pela primeira vez, é uma alegria tê-los aqui junto conosco. Voltem sempre. Nós somos a Comunidade Católica Fidelidade da Cruz. A nossa casa fica no setor de mansões de Taguatinga. E eu queria deixar aqui o nosso convite para que você venha nos visitar. Nós temos sempre atendimento de oração nas quintas-feiras, temos adoração nas sextas-feiras, temos... Nossa, que alegria. Olha, chega a dar um quentinho no coração. Como assim, né? Como assim? Exatamente, como assim? Amém. E temos missa no domingo, né? O nosso fundador, Tainan, que eu acredito que o Anderson também deva conhecer. E assim, a gente faz um trabalho muito sério, nossa formação, graças a Deus, é muito consistente, né? Nosso fundador tem lutado por nós, tem nos dado alimento sólido para que a gente possa aí tentar fazer a diferença nesse mundo doido que estamos vivendo, né? Gostaria de convidar você agora, que está junto com a gente, também o Hélio, para a gente fazer a nossa oração da Escola de Fidelidade, para encerrar esse momento. A gente vai intercalando, né? Você pode fazer a primeira parte, eu faço a segunda, e assim sucessivamente. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, tu que és a fonte da luz e da sabedoria, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da tua vontade, para compreender as tuas obras e responder o teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, desejo permanecer aos pés da tua cruz,
ao lado da Santíssima Maria, sua mãe nossa, e, diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus, que é perseverar na vivência da tua palavra. Espírito Santo de Deus, Consolador fiel dos aflitos, derrama teus dons durante a minha jornada evangélica e fortalece a minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é a mãe em sua realidade original e infinita. Fortalece-nos para testemunhar e viver a comunhão à tua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São João, apóstolo e evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. Amém. É isso aí, pessoal. Encerramos mais um podcast. Fique conosco para as próximas e muito obrigado pela presença. Fiquem com Deus e valeu. Um abraço. Um abraço.